Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que você faça uma extraordinária noite. Que Deus abençoe e guarde sua vida. Vamos fechar seus olhos e vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer, ó Pai, por esse momento. Te agradecer por mais um dia na tua presença. Te agradecer, ó Deus, por esse fogo puro. Porque apesar do frio, a gente está reacendido depois de uma manhã extraordinária de ontem. Nesse momento, Pai, eu quero que o Senhor me esvazie de mim mesma para que eu seja a boca do Senhor nessa terra. Que o Espírito Santo do Senhor invada o meu coração, invada o meu corpo, para que Deus, eu seja apenas um instrumento do Senhor, para falar aquilo que está diretamente do teu coração para o nosso coração, Pai. E já começa a preparar cada coração, a começar do meu, Pai, para que a gente entenda tudo aquilo que o Senhor vai trazer durante essa semana. Prepara, papai, a palavra, prepara, Senhor, os nossos corações, prepara, Senhor, para que a gente possa receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos dar. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por todas as tuas obras, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, mas assim como foi esse louvor, ó Pai, que a gente pare de desejar as coisas que o Senhor pode fazer e começamos a desejar nada além do que a Ti. Então, nos prepara, papai. E tudo aquilo que estiver levantando contra a gente já começa a cair por terra. O Senhor sabe do nosso coração, o Senhor sabe das nossas lutas, o Senhor sabe das nossas guerras. O Senhor sabe, ó Deus, o que enfrentamos até mesmo para que acontecesse o reacende a chama, um lugar à mesa. Então, eu coloco tudo diante da tua presença, Pai, porque existem guerras, ó Deus, que não será na nossa própria força, e sim virá do Senhor. Então, que nós sejamos ensinados, principalmente nessa noite, ó Deus, que é o Senhor quem vai lutar por nós, que muitas das nossas guerras será totalmente por Ti, e que muitas das vezes nós vamos precisar ficar em silêncio, ir para o nosso secreto e entregar a nossa vida a Ti, ó Deus, porque não tem nada melhor do que viver em secreto com o Senhor, para que o Senhor possa nos honrar, ó Pai. Então, nos prepara nessa noite, Senhor, para que a gente receba a Tua palavra. Em junho, ó Pai, nós estamos orando por unção. Então, comece a derramar a Tua unção perante o Teu povo, Senhor. A começar em mim, que os céus se abrem, o Seu azeite seja derramado sobre cada um de nós. Que venha nos encher com ousadia, sabedoria, discernimento, entendimento, para que, Deus, nós sejamos usados, sejamos canal do Senhor aqui na terra. Peço para que o Senhor continue abençoando esse projeto, Senhor. Abençoe o Reacende a Chama, Pai, para que a gente possa ser cada vez mais forte e espalhar cada vez mais a chama onde quer que o Senhor venha nos levar. Abençoe o nosso devocional, mas abençoe também o nosso encontro, um lugar à mesa. Abençoe todo e qualquer projeto que o Senhor vai transformar o Reacende a Chama a partir de agora. E que seja tudo para a vontade do Senhor, que seja tudo para o seu coração, que não seja pelo nosso orgulho ou por quem somos, que não seja por fama, Senhor, mas sim que seja por um propósito e pela missão, reacender as chamas de outros corações, ó Pai, para que eles vejam e entendam que o Senhor os ama, que o Senhor os escolhe, que o Senhor veste, troque as vestes, coloque um anel, Deus, que mostra o valor e nos dar um lugar à mesa. Então, continue nos usando e nos capacitando cada vez mais, não só a mim, mas cada um da nossa equipe, papai. Protege a nossa família, guarda a nossa casa, Pai, enquanto a gente estiver de pé, para servir ao Senhor, que o Senhor guarda o que é nosso. Mas que seja sempre feita a tua vontade, ó Pai, que se não for possível escutar a nossa oração, que o Senhor faça como o teu querer, porque a tua bondade, a sua vontade é muito maior do que a nossa, Senhor. Nós estamos aqui apenas para te servir, Senhor. Comece a abençoar também o coração daquele que está para receber, Senhor. Cuida da casa, guarda a vida, Senhor. Vai tocando aquele que ainda não entrou, que o seu Espírito Santo incomode para que essa pessoa esteja presente com a gente hoje para receber a tua palavra. Vai trazendo aquele que precisa, Senhor. Toca no coração daquela pessoa, Deus, que a gente precisa encaminhar esse link, convidar para assistir com a gente. Ou seja, no gravado, a gente encaminhar essa mensagem para aquilo que o Espírito Santo vai tocar em nosso coração, falando, eu preciso que essa pessoa esteja presente. Então, Deus, eu começo a pedir para que o Senhor faça o teu mover, faça a tua vontade, o teu querer, ó Deus, porque é tudo para o Senhor. Não é para a gente, não é para que a gente tenha glória, não é para que a gente tenha fama, mas sim para que o teu nome seja glorificado, para que mais pessoas conheçam a Ti.
E percebam, Deus, que elas são escolhidas para receber esse amor. Que o teu amor não vem por merecimento ou pelas obras. O seu amor está disponível para aquele que quiser o seu amor. E que o Senhor não está à procura de pessoas perfeitas, mas está à procura de pessoas que estão disponíveis para que o Senhor possa trabalhar em nosso coração e nos moldar para que sejamos a pessoa que o Senhor quer que venhamos a ser. Então eu te peço, Deus, tenha total liberdade em nosso meio e comece a fazer tudo aquilo que seja preciso, né? A reforma a começar em mim e a todos, ó Deus, porque somos um vaso na mão do olheiro. Então nos quebre, nos faça de novo, sempre que for preciso. E recomece, recomece, recomece. Papai, essa noite é tua, tenha total liberdade em nosso meio, fala em nosso coração, nos dê discernimento para entender a palavra que hoje vai ser ministrada e que o Senhor faça conforme o teu querer e a tua vontade. Eu quero te agradecer por mais esse dia, por mais um devocional e peço para que o Espírito Santo do Senhor esteja presente aqui nesse lugar. Porque na tua palavra fala que aonde um ou mais esteja reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Então se faz presente, ó Pai, aqui nesse online, até mesmo no gravado, e já visita a casa de cada uma dessas pessoas que estão aqui representadas. É por isso que hoje a gente ora, ele pede, ele agradece. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite. Deixa eu dar mais uma chamadinha aqui, porque ainda tem gente que não veio. E por mais que fique chato, às vezes, gente, as mensagens no grupo, é necessário, tá? Isso é coisa de marketing mesmo. Quando a gente estuda marketing, existem pessoas que parece que a gente tem que dar uma insistidinha, sabe? Tipo, bater ele na tecla para que aquela pessoa seja acordada. Enquanto eu estou fazendo isso, já manda o link também para alguém, convide alguém para estar aqui presente, fala, olha, tá acontecendo agora, vamos lá. E é isso, né? Se você sentiu no coração aí de convidar alguém, convide essa pessoa. E já quero agradecer por quem esteve no nosso encontro ontem, que foi extraordinário. Depois, se vocês puderem mandar um feedback para a gente, né, um testemunho mesmo, porque isso é bom, o testemunho ele reacende outros corações, por isso que começamos ontem com testemunhos, né, porque através do seu testemunho outras pessoas serão reacendidas. E muito obrigada por você estar aqui hoje, estou muito feliz. E nós vamos começar uma nova série essa semana. E é uma série que, assim, eu quero que vocês reflitam bastante, viu, gente? Porque a primeira pergunta já que eu quero fazer para você é refletindo um pouquinho nessa música que eu coloquei na abertura, e dessa vez eu vou colocar ela mesmo na descrição do YouTube, não vou esquecer. Eu queria que você refletisse agora, e quem tiver com caderno, né? Eu sempre falo que é bom fazer o devocional com caderno, porque vai ser muitas viradas de chave. Por que você busca Deus? Queria saber por que você busca a Deus. Se for possível, até fecha seus olhos, respira bem profundamente e sente no seu coração qual o significado que você tem aí para você buscar a Deus. Porque será que você está buscando a Deus por quem Ele é ou pelo que Ele pode te dar? Porque muitas das vezes, se a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor, a gente vem pelo nosso desespero, que a gente pega e fala assim, meu Deus do céu, tô precisando muito de pagar essa conta, não tenho dinheiro da conta. Aí você vai lá, ora fervorosamente para conseguir o dinheiro, você começa ali um contato com Deus pelo desespero. Tô falando que é errado? Não, de jeito nenhum. O importante é você vir para a presença. Mas eu quero saber por que hoje você busca a Deus. Às vezes você veio pelo motivo errado, mas a nossa decisão tem que ser pela decisão certa. E mais do que isso, você deseja ser amigo de Deus? E quando você deseja ser amigo de Deus, você deseja por amor ou também pelo que você pode ganhar? Porque no mundo, você escolhe seus amigos e se seu amigo te prejudica, você pega e vai embora. Ou não, né? Às vezes você se molda para caber no mundo ali com ele.
Mas normalmente fazemos muitas amizades por estratégias. Mas será que nosso relacionamento com Deus tem sido dessa forma? Porque a Simone falou uma frase ontem que ficou muito guardada em meu coração. Eu sempre explicava sobre isso, mas não de forma tão direta. A vida com Deus não é sobre ter, é sobre ser. Na hora que a Simone falou isso, eu falei, nossa, eu dava uma volta na Lagoa da Pampulha para poder explicar isso, mas não explicava como a frase. Porque é sobre ser fiel, sobre ser íntegro, sobre a gente ser constante, é sobre ser amigo de Deus, mas sem pensar algo em troca. Muitas das vezes, principalmente no mundo de hoje, que é o mundo das boas notícias, que eu não acho ruim, até porque quanto mais notícias boas a gente espalha, mais o nosso cérebro entende que isso é bom e quer viver isso. Então, não é só sobre exortação, né? E nem crítica. Quanto mais você critica, estava falando isso um pouquinho antes de entrar dentro do devocional, entrar aqui no ao vivo, que quanto mais a gente critica o outro, mais a gente afasta ele. Como que eu vou trazer uma pessoa para ser reacendida? Através do amor. Porque se eu virar para ele e falar, você está errado, você está em pecado, ele vai querer ir embora. Então, não é sobre isso, né? A gente tem que ser portador das boas notícias. A gente exorta até com amor, para a gente poder chamar as pessoas para virem para o nosso meio. E a verdadeira fé, ela não está atrás de bênção, ela está atrás de um relacionamento. É da gente viver para Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas pela nossa fidelidade mesmo a Ele. E é claro que Deus vai honrar quem honra Ele, né, gente? É óbvio que nós vamos ser abençoados, é óbvio que nós vamos ter acesso ao reino, é claro que Ele vai prosperar, Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai trazer milagres, é claro, é óbvio, né? Mas a honra, ela não pode ser o nosso primeiro objetivo, nem o nosso primeiro passo. A honra não tem que ser o nosso alvo, as conquistas não tem que ser o nosso alvo. O nosso alvo, ele tem que ser Cristo, o nosso alvo tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Hoje nós vamos entrar numa série que eu achei, assim, eu custei a conseguir dar um nome, estava tão cansada que eu custei a conseguir pensar no nome que eu traria, mas vai ser entre a prova e a promessa. E a nossa vida com Deus, ela é tão real quando a gente continua crendo, mesmo quando a gente não tem aquilo que a gente queria. E essa semana nós vamos falar da história de um nome que carrega essa essência, não que outros na Bíblia não carrega, mas para mim o exemplo disso tudo é a história de Jó, porque ele vive, gente, uma dor extrema, assim, muito extrema, e ele teve uma fidelidade com Deus até o fim. E serve para alcançar essa mensagem, né, dessa semana, ela vai servir para alcançar quem está no vale, quem ainda não consegue enxergar vida mesmo, né? Quem acha que tá, tipo, não tem mais jeito, ou até mesmo aqueles que já foram reacendidos, mas está no meio de uma confusão. Lívia, será que Deus está ouvindo a minha oração ou não? Vai ser uma mensagem de reavivar os nossos corações também. Porque Jó, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a reverência. Então, Jó vai nos ensinar muito essa semana. Jó, ele não era fiel porque ele era próspero. Ele era próspero porque ele era fiel. É por isso. E ele vai nos ensinar que a integridade não é uma moeda de troca, é sobre a nossa identidade. Aí eu volto naquela coisa da parte da honra. E na palavra de Deus fala, em Romanos 13, 7, dai honra a quem tem honra. Que, na verdade, se você for ler na NVI, tá? Dei a cada um que lhe der o que é devido. Se imposto, dê imposto. Se tributo, dê tributo. Se temor, dê temor. Se dê honra, dê honra. E essa passagem, ela está dentro de um contexto que Paulo está falando sobre autoridade, honra e responsabilidade civil e espiritualidade. E ele orienta os cristãos a serem íntegros e cumprirem os seus deveres, inclusive com as autoridades. E a dar honra de quem é digno de honra.
Aqui ele está nos ensinando a honrar a Deus. E quanto mais você honrar a Deus, mais Deus vai te honrar, sim. Mas aqui, gente, não está falando sobre obras, não. Tipo assim, nossa, a Lívia faz muito, mas eu não faço nada, eu não tenho nenhum projeto, eu não falo de Deus para ninguém. Será que a minha bênção vai ser maior que a sua? Acredito que não. Porque eu não consigo ver que Deus ele vai escolher as pessoas por quanto ela esteja disposto ou quanto ela seja intensa. Essa é a minha identidade, irmão. Essa é quem eu sou. Eu sou intensa dessa forma, eu sou do fazer. Essa é a minha linguagem do amor. A minha linguagem do amor é servir. A sua talvez seja a palavra, a de outra seja o afeto. E Deus vai te usar dentro daquilo que for a sua identidade. Você não precisa olhar para mim e falar, não, tem que ser igual a Lívia para ser abençoado. Não, longe disso. A sua honra será daquilo que é o seu coração. É a sua vida com Deus. É a forma como você toma a decisão de viver com Ele. Não é a forma como você grita para o mundo que você está servindo. Hoje eu posto mais, por quê? Porque eu quero alcançar novas pessoas. Mas até a segunda edição do Reacende a Chama, ninguém ficava sabendo data, a não ser quem participava do devocional ou era convidado. Ninguém nem sabia do projeto, só sabia depois que a gente postava, e mesmo assim eu falava com o pessoal assim, não precisa me marcar. Nem Instagram do Reacende a Chama a gente tinha. Por quê? Porque não é o foco. Eu não tenho que ficar gritando para o mundo o que eu estou fazendo. Na palavra de Deus também fala, aquilo que você faz com a mão direita, a esquerda não precisa saber. Hoje é bom a gente postar? Mas não para a gente mostrar para o mundo, olha só o que eu estou fazendo. Mas porque a internet hoje ela é um meio de comunicação. Através dela eu posso incentivar que outras pessoas façam também missões. Mas através dela também eu posso atingir alguém para que venha fazer parte do nosso movimento. Então, quando eu peço vocês para encaminharem, para espalhar a chama, não é porque eu quero muitas visualizações aqui, gente, olha a forma como eu faço devocional. Se for olhar aos olhos humanos aí, eu tô toda errada. Porque eu não tô de cabelo arrumado, eu não tô de maquiagem, eu não tô com a melhor câmera. E estrategicamente, falando de marketing, eu não tô no jeito adequado. Mas esse é o meu jeito, eu não vou parar de fazer, porque eu não quero fazer algo perfeito. Eu quero fazer algo porque eu preciso fazer, porque foi o que Deus me pediu. E a minha forma hoje de fazer é dessa forma. Pode ser que amanhã eu tenha um escritório lindo e eu comece a vir maquiada e a câmera seja melhor, sim, mas eu não vou esperar amanhã eu conquistar algo, eu ter algo muito melhor, porque quem conhece a minha história sabe que eu tenho o meu iPad, que eu sou super feliz com o meu iPad, mas o meu computador ele nem funciona, por isso que às vezes demora tanto para a gente começar. Mas eu não falei com Deus assim, Deus, no dia que você me der um computador, eu começo. Não. Meu computador nem teclado tem direito. E eu faço mesmo assim. Então, hoje eu quero que você entenda isso. Você precisa começar a fazer o que tem que ser feito. Porque é isso que está no nosso processo. Porque é isso que faz parte do nosso processo. E Jó fala que ainda que ele não me dê o que eu peço, eu ainda vou amá-lo por quem ele é. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração hoje. Que a gente precisa escolher a Deus por quem ele é. E não pelo que ele pode nos dar. Porque Deus, ele procura amigos. Ele está à procura de relacionamento. Pessoas que os amam pela presença, não só pelos presentes que ele pode nos dar. É quem vive de forma íntegra e verdadeira. E que representam Jesus não pela palavra, mas com a sua vida. O seu maior testemunho não vai ser aquilo que você prega. Vai ser aquilo que você vive. Porque é muito fácil você abrir uma Bíblia, que eu tô com a minha só no telefone, porque a minha Bíblia tá com a Natália tá restituindo a minha Bíblia, do que você decorar ali as frases da Bíblia do que você viver. É muito mais fácil você falar. Só que quem está decorando Bíblia está sempre no estado de julgamento. Você está sempre julgando o outro e apontando o erro do outro. Mas sabe quais são os verdadeiros testemunhos que vai fazer com que pessoas queiram mudar de vida e ter uma intimidade com Deus? A sua própria vida. A forma como você decide viver.
Quem para mim são referências? Eu contei ontem. Meus pais na fé. Laércio e Jaqueline. Quem nessa minha trajetória que eu estava mais afastada dos meus pais na fé era um exemplo para mim? A Simone. A forma como a Simone serve a Deus, ela reacendia algo dentro do meu coração que me aquecia cada vez mais. A integridade dessa mulher em escolher a Deus e servir a Deus era algo que falava assim, pai, tudo que eu faço é pouco. Não porque eu estava me comparando a Simone, mas é porque eu não estava entregando a Deus aquilo que eu precisava entregar, até mesmo aquilo que ele me pedia. E ao observar a Simone, eu falei, caramba, dá para ser leve. Porque o devocional, para mim, quem me acompanha há mais tempo, sabe que o devocional ele era muito pesado para mim fazer ele às 6 da manhã. Então, muitas vezes eu reclamei ao fazer. Eu fazia porque Deus mandava. E ao observar a forma como a Simone, ela serve e ela traz com muita leveza a palavra, até mesmo sobre restituição está cansado, Deus é quem dá o renovo. Com um sorriso leve no rosto, ela te dá uns tapas na cara, você nem sente, de tão leve que é. Então, quem tem sido os exemplos? Como que você decide viver? E você está buscando a Deus pelo que Ele faz? Ou você está disposto a caminhar de verdade com Ele, mesmo quando Ele ficar calado? Ou quando tudo parecer que está escuro? Ou quando parecer que Ele está distante? Agora vamos começar o devocional? Que o que eu trouxe aqui agora foi só uma reflexão. Entre a prova e a promessa. Hoje nós vamos dar início a uma nova série do devocional, e não vai ser apenas um encontro, é uma travessia espiritual, onde a gente vai caminhar lado a lado de um homem que enfrentou perdas profundas, dores inexplicáveis e um silêncio de Deus que parecia até injusto, porque se você ler a história de Jó, você vai falar, Deus, por que você não interviu antes? Mas mesmo assim, Jó permaneceu fiel. E nesse primeiro dia, eu não quero correr, entregar tudo. Eu só quero que a gente olhe para a história de Jó com mais profundidade, com respeito, né? É o dia de reconhecer que a fé, ela não é a ausência da prova. Quando a gente decide viver com Deus, viver com Cristo, porque Jó, no caso, estava antes, no Antigo Testamento, mas é permanecer de pé ou de joelhos, né? Quando eu falo de pé, é permanecer em vida, mas é permanecer em meio à prova, em meio ao deserto, à caverna, em meio à tempestade, em meio aos dias difíceis. E em Jó 1, né, vai contando, até mesmo no versículo 1, está escrito assim, havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. E quem era Jó, gente? Jó era um homem íntegro, um exemplo de temente a Deus. Era um homem correto, era um homem próspero, era um homem honrado, respeitado. Tinha uma família muito grande, Jó tinha muitos bens. E ele tinha uma vida de devoção a Deus, ele andava lado a lado ali de Deus. E ele não conhecia a Deus só de ouvir falar, porque existem pessoas que conhecem a Deus de ouvir falar, existem pessoas que têm intimidade com Deus, e existem pessoas que caminham lado a lado ali verdadeiramente com Deus. E Jó, ele oferecia sacrifícios pelos filhos, ele orava pela sua casa, ele honrava o Senhor com todas as suas decisões, com seu posicionamento. E mesmo assim, a vida dele vira do avesso. Ou seja, aqui é a primeira virada de chave que eu tenho para você. Deus, ele não deixa você passar por dificuldades porque ele está te punindo. Lívia, eu estou passando pela pior fase da minha vida. Quantas vezes, por crenças, né, limitantes daquilo que era no nosso passado, na nossa infância, na nossa adolescência, eu falava assim, não, eu estou vivendo a pior fase da minha vida, eu devo ter colado o chiclete na cruz mesmo. Existem várias outras, né,
formas de falar, mas eu falava isso. Porque não tem jeito. Só posso ter colado chiclete na cruz ali, porque Deus não está me vendo, não. Porque por muitos anos foi nos ensinado que Deus era um Deus punitivo, não um Deus de amor. E, na verdade, não. Na verdade, Deus ele deixa que a gente passe por certas coisas para que a nossa fé venha a ser moldada, para que nós venhamos a ser moldados, justamente para a gente viver o próximo nível. E com Jó não foi diferente. Jó, entre todos os nomes na Bíblia, o Jó o que mais nos ensina é que ele nem merecia passar pelo que ele passou, e ele passou. E aí nós somos muito mais pecadores do que Jó, temos uma vida muito mais complicada, a gente passa por bem menos do que ele passou e a gente ainda acha ruim. E nos bastidores, né, lá no céu, existe uma conversa entre Deus e Satanás, aonde o nome de Jó foi mencionado. Imagina se o nome ser mencionado no céu, gente. Antes eu ia falar assim, Deus me livre. Hoje eu aprendi, porque na palavra de Deus também fala que a gente tem que agradecer quando a gente passa por lutas, né? Porque ali a nossa fé, ela prevalece. A gente vai aprendendo. Eu não lembro o versículo agora, Simone deve lembrar. Se lembrar, se põe aí pra gente. Mas fala que a gente tem que a gente tem que celebrar quando a gente tem muitas lutas. Eu esqueci qual que é o versículo, mas se alguém lembrar, pode mandar aí para mim. Enfim, voltando aqui. E o nome de Jó é mencionado por Deus. Deus ainda fala, notastes o meu servo Jó, está em Jó 1:8. E Satanás, ele desafia a fidelidade de Jó. E ele fala assim, ele só é fiel porque ele tem tudo. E porque tudo vai bem. E ali, depois de um grande diálogo, né, entre eles, Deus permite que Satanás prove essa fé, né? Permita que Jó é posto à prova. Não porque ele não amava Jó, mas porque a fé, como é que eu vou te explicar? Porque a fé que ela não é provada, ela nunca é amadurecida. Eu vi uma mensagem uma vez que era assim, se o que não te desafia não te transforma. Por quê? Porque você fica preso num cantinho ali, numa zona de conforto. Você não vai para a luta, você não vai para a guerra. Porque aquilo que tá bom, ele vai te deixar ali paralisado. Você não vai ter a mentalidade, nossa, isso aqui é muito bom, vou fazer para mais. É aquele famoso ditado, né? Em time que tá ganhando não se mexe. Então você não vai fazer coisas para alcançar resultados ainda maiores. E aí eu vi uma mensagem que falava assim: eu tive que deixar você desconfortável para que você entrasse em movimento. E é isso que Deus faz com a gente. Ele nos deixa passar pelas provas para que a gente comece a nos amadurecer. E isso eu posso falar por mim, porque durante 2 anos foi quando eu decidi mesmo viver, quando eu decidi viver para a terapia, a Simone achou, gente. Em tudo dai graças, porque a vontade de Deus. Não é essa, não. Eu vou achar depois e vou trazer. Não é esse, não. Fala sobre a prova mesmo, sobre a gente agradecer pelas lutas que a gente tem. Depois eu vou achar e vou mandar lá no grupo pra gente. Vou dar continuidade aqui, senão a gente não encerra a tempo. E eu lembro que durante esses 2 anos eu passei por lutas que eu nem imaginava passar e eu cheguei a questionar Deus, assim, não reclamar, mas eu cheguei a questionar Deus por que estava acontecendo tudo aquilo na minha vida. E quando acabou comigo, né? Vamos falar assim, quando parou de me atacar, começou a atacar minha família, e foi onde foi mais pesado, gente. Porque enquanto estava só me atacando, eu estava de pé. Quando começou a atacar minha família, eu comecei a perder as minhas forças. Mas uma coisa que eu não quis foi desistir. Eu falei, Deus, se isso está ardendo no meu coração, me dê a força para eu aguentar mais um pouquinho. E era tipo assim, só por hoje eu vou aguentar. Amanhã eu não aguento mais, não. Aí chegava amanhã, eu falava, só por hoje eu vou aguentar.
Amanhã eu não aguento mais, não. E eu aprendi comigo só por hoje. Eu vou me manter firme só por hoje. Porque se você pensa quantos meses você vai ficar no seu deserto, né, na sua prova, fica muito difícil, fica muito pesado, porque você não sabe o dia que vai acabar. Então, eu já acordava com o pensamento de que eu tinha que resistir só por hoje. Mas eu passei dias, gente, de não conseguir levantar da cama. No final do ano passado, por mais que eu trabalhasse, por mais que eu fazia as coisas, era como se eu já desejasse inconscientemente a morte, porque eu falava assim, cara, já não tem mais saída. Tudo que eu faço parece que dá errado. E eu falei, Deus, não é possível. Eu já não sei mais o que o senhor quer, eu vou parar, eu não vou fazer. Só que uma coisa que eu aprendi é o seguinte: se eu não tivesse sido provada durante esses 2 anos, gente, eu não conseguiria estar à frente do nosso devocional hoje, com com espírito de liderança, porque eu não me fui ensinada a ser líder pelo mundo, não. Eu fui ensinada por Deus. E quando eu fui ensinada por Deus a começar a me posicionar como líder, foi pelas minhas lutas mesmo. Se hoje eu tô aqui e falo para vocês, a gente tem hoje aí na sala 12 pessoas, é porque eu comecei lá atrás. E eu não desisti. Se hoje eu tenho um encontro presencial, é porque eu não desisti. É porque eu me posicionei. Então é isso que a gente precisa começar a fazer, sabe? A gente precisa acordar e começar a entender que, por mais difícil que às vezes esteja, Deus ele está moldando e a gente precisa aprender algo com aquilo para a gente ir para o próximo nível. Eu não vou dizer para vocês que minha vida está mil maravilhas e mil flores, não. Mas depois do que eu vivi ontem, eu já acessei um lugar que eu falei, pai, já valeu a pena tudo aquilo que eu vivi. Eu já te agradeço por tudo que eu vivi até aqui. Porque a luta que eu passei, se foi para acessar o que eu acessei ontem, se for para eu trazer para o mundo o que eu vivi ontem, cara, tá tudo bom demais. Porque eu aprendi muito nos meus dias de luta. E em Jó 1:21 fala: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó ele não fala, igual teve vezes que eu já falei. Fala, que merda é essa, Deus? O que tá acontecendo? Não, ele entendeu que foi Deus que me deu tudo. Se ele tirou tudo. Imagina você ter a sabedoria que Jó teve, gente. Imagina se você parasse de reclamar tanto a fase que você está vivendo, criticando tanto, reclamando tanto, questionando tanto, e começasse a falar, é a vontade de Deus. Mas Jó não falou, é a vontade de Deus e cruzou os braços, não, viu, gente? Porque tem muita gente aí que fala, não, não é a vontade de Deus. E não está fazendo nada para sair daquele lugar. Você vai sair desse lugar quando você botar o seu joelho no chão e começar a fazer o que precisa ser feito. Eu só estou alcançando os lugares porque, mesmo reclamando, eu estava fazendo os devocionais todos os dias. E depois eu falei, Deus, eu quero parar de reclamar. Tá pesado para mim, mas se torna leve. Continua pesado, mas eu parei de reclamar. Falei, só me dá a força então, para que eu faça. E comecei a fazer sem reclamar. Hoje, por mais difícil, por mais cansada, por mais que eu esteja passando mal, eu consigo levantar e fazer igual agora. Eu estou extremamente cansada. Foram 2 dias sem dormir direito. Um dia sem dormir de verdade, que nós viramos à noite para entregar o evento ontem, sábado para domingo. E um dia na qual eu só cochilei pouco. Poderia virar e falar, não vou fazer. Mas qual que é o seu nível de prioridade para as coisas? Quando Deus te pede algo, você vai deixando para depois, igual você vai deixando os seus sonhos, as suas vidas. Aí muitas das coisas não acontecem na sua vida, por quê? Não é porque Deus não está te entregando, não. Mas não. Não está acontecendo porque você não está fazendo. Porque você procrastina. Porque você deixa para amanhã. Porque você não está se posicionando da forma como você tinha que se posicionar. A bênção, ela não vai cair do céu se você não entrar em ação e levantar seu braço para receber, não. Enquanto você estiver na murmuração, os grandes feitos não vão acontecer. Deus já provou para você que ele é Deus. Deus já provou que ele pode fazer tudo. E você continua murmurando. Você prefere falar se eu mereço e comprar um lanchinho no iFood
do que pegar e comprar um curso que vai edificar a sua vida. Aí depois você compra o curso e nem estuda o curso. Você tem acesso a coisas extraordinárias, você fala, eu não tenho tempo, mas você tem tempo para um monte de outra coisa. Fica ali, ó, no TikTok, no Instagram, só rodando o dedinho. Passa meia hora. Assiste meia hora da aula. Ah, mas a aula tem 4 horas, beleza. Pega meia hora por dia e assiste. Você fica meia hora no Instagram. Você não muda a sua vida porque você não quer. Porque você vive dando desculpa para as coisas. Porque a partir do momento que você parar de dar desculpas, a sua história vai mudar. Para do daqui a pouco eu faço. Você pode fazer agora, comece a fazer agora. Não é daqui a pouco, não. Por que daqui a pouco você vai lavar vasilha, sendo que você pode lavar vasilha agora? Em vez de mexer no Instagram, por que você não vai fazer as coisas? Deus te deu uma casa, Deus te deu um lar. Aí você reclama das vasilhas que estão sujas. Você reclama de ter que limpar a sua casa. Imagina se você perder tudo. Porque Jó foi um homem que não largou a Deus, mesmo tendo perdido tudo. Ele rasga suas vestes, ele senta no pó, ele é tomado por feridas dos pés à cabeça. Ele se coçava, se vocês lerem a palavra, com tipo um pedaço de telha, porque ele ficou doente. A sua mulher ainda diz para ele assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Os seus amigos acusam o pecado, só fala assim: só pode ter pecado contra Deus. O céu se cala e Deus está distante. E Jó permanece. Eu vivi isso no ano passado. Meus amigos questionavam a minha fé desde o início do ano. Aí no final do ano foi pior. Questionavam a minha fé, perguntaram o que eu havia feito para que Deus estivesse me amaldiçoando, vamos colocar assim, né? E mesmo muito difícil, mesmo querendo desistir, meu coração gritava para jogar a toalha mesmo. Eu falava com Deus assim: me dê força só para hoje. Eu questionei, mas eu não abandonei minha fé. Eu reclamei para danar, hoje eu me arrependo de ter reclamado. Reclamei muito, mas eu não deixei de orar. Tinha dia que eu não tinha força para orar. Eu olhava, eu sentava na minha janela, olhava para o céu e chorava. Eu só falava, Pai, e respirava. Porque mesmo no dia que você não conseguir chorar, ou conseguir orar, Deus, ele conhece o desejo do seu coração. Mas se você não fizer movimentação nenhuma, não tem como ele mudar a sua história. Se você não for humilde o suficiente, não tem como mudar. Jó, ele chora, ele questiona, ele clama, mas ele não abandona. Em Jó 13:15 fala, ainda que ele me mate, nele esperarei. Você tem noção de que é essa frase? Ainda que eu morra, eu vou continuar esperando em Deus. Eu não sei se eu conseguiria chegar nesse ponto. Porque se eu falasse com vocês assim, eu cheguei nesse ponto. Mentira. Mentira. Cheguei nesse ponto, não. Mas a minha dor em mim era muito profunda. Só que a gente não pode comparar a dor de ninguém, gente. Porque às vezes aquilo que tá doendo em você pode ser uma pelinha que se levantou no dedo. E tá doendo mais do que uma pessoa que tem aquela unha encravada, que tá lá toda encravada, assim, inflamada. Porque a dor para cada um ela é muito relativa. Só que Jó nos ensina que a fidelidade não é sobre sentir, é sobre crer, mesmo sem entender. Porque ele sentiu, ele sofreu, ele questionou a Deus, Deus, por quê? O que está acontecendo? Tipo, o que eu fiz? Mas ele decidiu crer mesmo sem entender o que estava acontecendo. Ele tomou a decisão de continuar, mesmo sem saber o que estava pegando. Eu não estava entendendo era nada. No dia que a minha fé foi questionada, eu comecei a pensar no que eu poderia ter feito. Trouxe todos os meus pecados à tona.
Mas, ao mesmo tempo, eu respirei fundo e falei: opa, calma. Jesus Cristo morreu por mim para me lavar dos meus pecados. Eu já não cometo mais esses pecados, não teria como, não teria o porquê Deus me pegar dessa forma, sabe? Não teria o porquê. Então tinha alguma coisa. No dia que eu questionei, falei: Deus, por quê? O que está acontecendo? O que eu fiz? Eu já não tenho força mais para continuar. Ele me trouxe a história de Jó. Nesse dia eu falei: perdão, pai. Porque ao te questionar, eu tô pecando contra ti, porque eu tô querendo reclamar com o Senhor daquilo que só o Senhor sabe o que tá acontecendo e eu nem sei o que é que tá acontecendo. Só me dê força. Essa era a minha oração. E aí era engraçado que quanto mais força eu pedia, mais deitada na cama eu queria ficar. E eu comecei a pedir a Deus vitalidade. Eu queria viver. Eu queria viver, porque eu não tinha força mais. Eu só queria viver. E os dias passam e esse devocional não é sobre um final feliz. Ainda não. Mas é sobre restituição. Porque a gente não falou sobre uma vitória ou sobre o recomeço. Hoje nós falamos apenas sobre permanência. Nós não falamos o que a gente acessou, o que a gente vai ganhar. Eu estou falando em continuar mesmo em meio à confusão. Meio que está tudo confuso. Hoje, mesmo você não saber o que é o dia de amanhã, mesmo você nem saber o que eu vou continuar amanhã às 6 horas da manhã, é você tomar a decisão de que você vai fazer o compromisso de que mesmo que você não consiga acordar amanhã, sim, mesmo que você não consiga acordar, não, que qualquer pessoa consegue acordar amanhã às 6:30 da manhã. Se você estiver trabalhando e você não puder participar, ok. Ou igual a Isabela, que tem um filho pequenininho e não pode estar com a gente às 6:30 da manhã. Mas faz o compromisso de assistir os 5 devocionais dessa semana. Faz o compromisso com você. Porque mesmo que incompreendido, difamado, dolorido, Jó escolheu não soltar a mão de Deus. Toma a decisão hoje de que mesmo você quebrada, confuso, sem saber o que está acontecendo ou o que vai acontecer, toma a decisão de continuar crendo. Toma a decisão de começar a fazer o que precisa ser feito. Porque é a sua decisão, não é a minha. Onde tudo parece injusto, onde o silêncio machuca, onde o nosso coração vai perguntando o porquê, mas mesmo assim você toma a decisão de continuar. Então, talvez você esteja vivendo algo que parece não ter nenhuma explicação. Você ora e não vê resposta. Você busca, mas parece que a ferida ela vai só abrindo mais, né, te rasgando mais ao invés de ser restaurada. Você até continua, mas não entende o porquê que você está sofrendo tanto. Só que nesse relato de hoje, a gente falou sobre Jó, que ele foi fiel, mesmo quando ele estava à prova. E esse devocional ele foi para te lembrar que Deus, ele não está ausente. Ele não está distante. Que a ausência que o silêncio de Deus não é uma ausência. Deus está trabalhando lá no secreto. O que você está vivendo hoje é a sua prova, mas também é a sua preparação. E isso não é o fim. É apenas o meio do seu processo. É o seu preparo.
Então, eu quero que você permanece. A Simone perguntou, né, o que é a fé? A fé de verdade não é aquela que entende, é aquela que escolhe continuar mesmo sem entender. O céu ele pode estar em silêncio, mas Deus continua no controle de tudo. A sua prova não é porque Deus te abandonou, é o selo da confiança dele em você. Porque ele nunca vai te dar uma prova que você não consiga vencer. Ele nunca vai te dar uma cruz que você não consiga carregar. Simplesmente, ele te dá, ele permite que você passe por isso, porque ele confia que você vai perecer até o final, que você vai permanecer. Então, quem carrega a promessa vai carregar processos. E você precisa aprender a passar pelos seus processos. Porque é perante o seu processo que você está sendo moldado, que você está sendo preparado. E a Simone trouxe a explicação sobre o que é a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Está em Hebreus 11. E o que eu quero que vocês reflitam hoje? O que vocês fariam se vocês perdessem tudo? Sua fé, ela resistiria a esse silêncio? Você oraria, mesmo sem sentir a presença de Deus? Queria muito que você pensasse nisso. Anota em algum lugar, seja no seu celular, seja onde for. Anota essa resposta para a gente poder repetir ela na sexta-feira e a gente pensar. O que você faria se perdesse tudo? Tua fé resistiria ao silêncio? Você ainda oraria, mesmo sem sentir? E essa semana a gente vai mergulhar profundamente nessa história, na história de Jó, mas também mergulhar para dentro da gente. E hoje é o início, é o reconhecimento de que nem sempre a gente vai conseguir explicar tudo, mas que Deus continua sendo Deus. E que se você se identifica com Jó, não desista, porque Deus ele ainda está em movimento. E ele acredita muito em você. E a palavra que eu tinha falado com vocês, ela está em Tiago. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confiada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve por ação, por completa, para que sejas perfeitos íntegros em nada deficientes. Em Romanos 5:3 também fala. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, a esperança. A esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E provavelmente deve ter mais. Se a gente parar para pesquisar, com certeza tem mais, porque a Bíblia, se você for ler a Bíblia toda, ela não está em ordem cronológica, mas uma parte sempre testifica a outra. E era isso que eu queria que vocês entendessem, que as tribulações produzem perseverança, vem para nos ensinar. Então, quando o Tiago fala isso, em Romanos isso se repete. Eu espero que você tome a decisão de permanecer, tome a decisão de continuar. E esse foi o nosso primeiro dia do devocional. Faça esse compromisso com você. Faça essa escolha. Tome essa decisão de que você vai permanecer, que você vai fazer essa escolha
e vai criar esse compromisso de você com você mesmo. E eu quero te desafiar a ir um pouquinho mais além. Participa do devocional às 6:30 da manhã. Ai, Lívia, mas é a hora que eu tô arrumando para ir pro trabalho, coloca um fone de ouvido. Ai, Lívia, eu tô chegando no trabalho, coloca um fone de ouvido. Põe um fonezinho de ouvido só no ouvido. Por quê? Faz esse sacrifício. Nossa, Lívia, mas é porque eu acordo 7 horas da manhã. Pois é, faz esse sacrifício de acordar meia hora mais cedo, 1 hora, 2 horas mais cedo. Eu vou dormir muito tarde, pois bem, eu também. E eu tenho feito esse sacrifício todos os dias, e não é por você, não. Não se engane. É por amor a Deus. Faça esse sacrifício com você mesmo. Para quê? Para que a gente rompa essa semana mesmo, para que a gente abra mesmo, vamos orar junto, vamos clamar junto, para romper, abrir os céus mesmo, para que a glória de Deus desça sobre a gente. Eu não estou falando a honra dele, os milagres dele, não, mas uma mudança de vida. Porque não se engane, gente, eu vou trazer isso provavelmente na sexta-feira. A prosperidade é em conjunto. Eu não vou vencer sozinha. Quem esteve no. Só para finalizar, eu vou contar isso aqui. Quem esteve no Reacende a Chama ontem já sabe, e eu estava devendo isso pelo nosso devocional. Há muitos anos atrás, eu não lembro, eu devia ter perguntado ontem quando começou a obra, mas há muitos anos mesmo, deve ter uns 8, 9 anos por aí. Começou-se a obra na casa dos meus pais da fé, e eu acho que eu já morava até com meu pai, eu não me lembro exatamente. E eu tive um sonho, e nesse sonho era exatamente onde era essa obra, estava na base ainda, sabe, no chão batido, tinha feito só a primeira parte. Só que eu nem lembro se estava no cimento ou no que, agora eu não lembro muito bem, não. Mas eu lembro que saíam zumbis de dentro, não era osso, não, era zumbis mesmo, de dentro dessa parte da obra. E eu comecei a ficar louca, gente, porque era uma loucura, né? Misericórdia. Você vê zumbi saindo, não faz nem sentido, né? E aí saía um monte de morto-vivo ali daquele lugar, e eu orava, eu clamava, e a cada pessoa que eu conseguia, tipo assim, trazer de volta à vida, eu jogava ela do meu lado, já dava o braço, e foi feita uma corrente mesmo. E a gente salvando aquele. E não parava de sair gente morta dos buracos, não, viu, gente? E aí eu acordei completamente tubulosa daquilo, porque para mim foi um mega pesadelo. Acordei cansada, com o corpo dolorido. E aí eu fui perguntar o Laércio, né? Porque ele tem o dom de revelações de sonhos. Ele começou a rir, falou: "Você não entendeu?" E eu, não. E eu, desesperada, gente. Você tá doido? Sonhar com zumbi? Misericórdia. Que trem louco. E aí ele foi trazendo para mim, mandando eu olhar. A gente ficou namorando a obra lá de cima. E eu olhando para a obra. E aí ele falando comigo: "Esse é o seu ministério. Você vai trazer de volta aqueles que estão mortos." E não é que tá morto, morto mesmo, não. Mas é morto na fé, gente. Quantas pessoas foram machucadas? Quantas pessoas estão distantes de Deus? Quantas pessoas acham que o amor de Deus não são para elas? E qual que é a minha missão hoje? É justamente trazer de volta esse amor. Por isso que reacende a chama. É trazer de volta você a esse amor. É cuidar de você. É mostrar para você que Deus ele nunca deixou de te amar. Lívia, mas ele esqueceu de mim, ele nunca esqueceu de você. Você que se esqueceu dele às vezes. Você que não se posicionou da forma correta. E aí, nessa continuação do sonho, quando eu avivava uma pessoa, ela vinha fazer parte da minha equipe. Não quer dizer que você vai ser parte da minha equipe, equipe mesmo, entende? Mas você faz parte dessa corrente. Se de alguma forma, alguma vez na vida, você se sentiu tocada por qualquer mensagem, é porque você foi reavivada. E a partir de hoje, você vai reavivar outras pessoas. Quer dizer que é trazer elas para o devocional, para o Reacende a Chama? Pode ser. Mas pode ser que você apenas dê um abraço, ou você viva e seja o testemunho, a sua vida seja o testemunho para que as pessoas queiram viver um relacionamento mais profundo com Cristo, assim como a Simone foi para a minha vida.
É que a partir de hoje você faça algo para que reavive as pessoas também. Seja como uma mensagem, seja como um convite. Lívia, eu não me sinto pronta ainda para poder criar um movimento igual o seu. Tudo bem, traz para cá. Traz para cá. Fala, fulano, nossa, eu vi essa mensagem, eu nem preciso trazer para cá. Faz igual a Isabela. Fulano, assisti uma mensagem aqui, olha, achei sua cara. Pum, compartilhou com a pessoa. Antes eu era muito resistente a colocar isso no YouTube. Eu falava, nossa, com essa qualidade péssima, com eu bagunçada desse jeito. Depois eu falei, não é sobre mim, é sobre a mensagem. E que essa mensagem se espalhe para que mais pessoas sejam reavivadas. Eu falei com a Simone ontem, gente, o fim está próximo. Se você analisar aí, olha que tudo que está acontecendo no mundo. Então, que você seja o testemunho vivo na Terra para que a gente reacenda outros corações. Que você venha fazer parte dessa corrente. Se eu, de alguma forma eu plantei uma sementinha em você e seu coração foi reacendido, venha fazer parte disso. Traz mais pessoas para cá. Vamos orar junto, vamos clamar junto, vamos acordar às 6h30 da manhã para estar aqui no devocional. Acorda às 6h20. Não precisa ser, você está na sua cama, só pega seu celular e abre. Vamos começar amanhã entregando a Deus. Vamos começar a fazer os sacrifícios que precisa. Depois, se for o caso, você volta a dormir. Durante a semana, eu tenho reduzido ao máximo para ser totalmente feito em meia hora. Às vezes, eu mando o link até um pouquinho antes, quando eu consigo entrar um pouco antes. Para quê? Para que dá tempo de todo mundo entrar e exatamente 6h30 eu já começo palavra ali, atrás de palavra, para a gente poder conseguir restituir tudo. Então, se entrega. Toma a decisão mesmo de mudar a sua vida. Permanecer é isso, permanecer é a gente fazer sacrifício. Mudar a nossa vida para que a gente viva a vida que Deus sonhou para que venhamos a viver, gente. Deus não quer você sofrendo só. Isso é passageiro. Na vida de Jó foi passageiro. Ele não quer isso para sua vida. Esse não é o seu fim. Esse é o meio na qual ele está te preparando. Só que se você cruzar seus braços e ficar vivendo de coração, não está funcionando o que você está fazendo. Porque se estivesse funcionando, você já teria saído do lugar. Não adianta querer resultados diferentes e continuar fazendo a mesma coisa. Você precisa fazer algo de diferente. E quanto mais a gente serve, mais a gente será servido. Então, para de pensar só em você. Comece a entrar em movimento e comece a fazer pelas pessoas. Não é fazer de graça aquilo que você ganha, não, viu, gente? Isso tira sua honra e sua integridade. Não é começar a pegar e vamos usar o exemplo da Simone, que foi o único que veio na minha cabeça. É porque a Simone faz pão, aí a Simone começa a fazer para todo mundo de graça. Não, vai morrer de fome a Simone e todo mundo. Porque ela está tirando a integridade dela e tirando a integridade de todo mundo. Não é isso. Mas é servir. Por exemplo, eu não dou meus atendimentos de graça. Porque isso vai tirar a minha integridade. Mas em contrapartida, eu faço devocional, que é gratuito. Eu faço vários movimentos que me colocam na posição de servir. Não acha que servir é pegar aquilo que você trabalha, que é o seu trabalho, que é o seu negócio, aquilo que você ganha, o seu dinheiro, e começar a dar para os outros, não, porque não é isso, não. Existem várias maneiras de servir. Talvez você não é de falar, talvez você não é de postar no Instagram, mas você pode pegar os pedidos de oração do Reacende a Chama e orar por eles em secreto, no seu secreto. Porque não é eu que preciso te ver, é Deus quem precisa ver você. Então comece a acordar e fazer sacrifícios viáveis para que ele possa receber. Na palavra falou, eu li para vocês. Jó fazia sacrifício por ele e pela sua família. Qual é o sacrifício que você está fazendo para sair da sua prova? Para mudar a sua vida? Você jejua?
Você ora fervorosamente? O que você tem feito? Eu não tô aqui para te criticar, não, tá? Ah, nossa, olha a Lívia ali. Quem é ela para falar? Porque quando eu falo isso com vocês, toda vez eu falo, gente, a boca que fala é a primeira que ouve. Aonde eu posso olhar para mim para que eu seja melhor? Então, o que eu tô falando aqui com você não é pra você levar pro seu coração e ficar sentidinha, não. O que eu tô falando aqui é para você acordar e virar uma chave na sua cabeça e falar assim: poxa vida, eu poderia estar fazendo isso desde o princípio e eu não fiz, então eu vou começar a mudar agora meu posicionamento porque eu vou mudar a minha vida. A mudança de vida, gente, ela é uma decisão. É você quem decide mudar a sua vida. O milagre acontece por aqueles que não param. Se você for assistir, tem um filme na Netflix, eu vou achar o nome dele e vou mandar lá no nosso grupo. Quem não participa já me pede, acabando aqui já me pede o link já, porque esse devocional de hoje eu mando em todos os grupos, mas os devocionais de toda semana eu mando em um grupo só, que é o grupo do devocional Reacende a Chama. E é nele que eu vou mandar o filme. Eu vou procurar o nome e vou trazer para vocês. Mas mostra aqui a perseverança. O cara quer desistir, ele pensa em desistir, mas ele continua perseverando porque ele acredita no milagre. E o milagre só aconteceu, e é baseado em fatos reais, tá? E o milagre só aconteceu porque ele perseverou, porque ele não desistiu. E o que a gente está fazendo para a gente alcançar os nossos milagres? O que a gente está fazendo para que as coisas aconteçam? Não fica de braço cruzado mais. O que antes estava tudo paralisado, tudo parecendo conflituoso, vai mudar quando você tomar a decisão de mudar. Vai acontecer quando você tomar a decisão de que isso precisa acontecer. É você. Eu acho que é esse mesmo, Fé para o Impossível. É um filme brasileiro? É brasileiro, não é? Eu vou pesquisar para ter certeza e vou mandar para vocês, mas o filme ele é maravilhoso. Assim como outros também, porque é justamente sobre não desistir. É de um pastor, né? Não é de uma pastora, não. É o pastor. A mulher que fica doente, né? Que sofre o ataque. Eu contando o filme já. É de um pastor. E ele não desiste. Justamente isso, é esse mesmo. Fé pro impossível. Mas eu vou mandar o link lá no grupo, tá? Então, gente, é sobre isso. Se você desistir, você não vai acessar. Decida permanecer. Decida estar. Decida fazer. Decida romper. Decida mudar. Nós somos um ser integrado, é corpo, mente e espírito. Para a gente romper, para a gente ir além, a gente vai precisar fazer. Então vamos entrar em movimento. Faça esse compromisso com você. Porque de coração, a minha vida muda quando você muda. Mas se for uma pessoa que nem te conhece, a vida dela não vai mudar porque você mudou. Ou talvez poderia mudar, porque talvez através de você, Deus iria estar atingindo outras pessoas. Imagina se nós fomos ontem 32, 33 pessoas ao todo, se não me engano, tá? 32 ou 33 pessoas, por aí. Imagina se eu não tivesse atendido a loucura que foi a minha cabeça. Porque o Reacende a Chama ele acontece para 20 pessoas contando com a minha equipe, tá? Eu e minha equipe, eu totalizando do 20 pessoas. São 20 lugares à mesa. E dessa vez eu entendi que era para fazer maior. Imagina se eu não tivesse aceitado. Quantas vidas tinham deixado de ser atingidas? Tinha pessoas que eu não conhecia lá. Por que é tão importante você? Porque através de você pessoas vão ser acendidas. Porque por mais que hoje sou eu que estou fazendo esse papel de trazer a palavra, na semana que vem, se Deus permitir, vai ser o Pedro, para que essa palavra chegue no coração de mais pessoas, a gente vai precisar de você. Para que a igreja que você frequenta
Lívia, eu não frequento. Pois é, então a gente vai ter que conversar, porque eu era essa pessoa resistente, mas ontem foi nos ensinado a importância de voltar para casa. A igreja que você frequenta só vai ter mais pessoas se você abrir sua boca e falar sobre a igreja que você frequenta. Você precisa entrar em movimento. Oração é orar, ação. Você vai precisar de orar e entrar em ação. Não é orar e cruzar os braços, não. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. E eu quero que você ore comigo. Porque juntos somos mais fortes. E juntos vamos romper e abrir os céus para que a glória de Deus seja derramada sobre a gente. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, Papai amado, Papai querido. Obrigada por essa palavra hoje de exortação, mas de grande ensinamento. Pai, que todo e qualquer coração, a começar pelo meu, que tenha recebido essa palavra, Pai, toma a decisão de permanecer, toma a decisão de romper, toma a decisão de fazer. Papai, papai. Obrigada por não desistir de nós, mesmo quando nós queremos desistir do Senhor e de tudo. Obrigada por nos fazer permanecer. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado. Obrigada por, mesmo parecer distante, o Senhor está ali cuidando de todos os detalhes. Obrigada por colocar pessoas na nossa vida que reacende a nossa chama. Obrigada por nos tornar essa pessoa que vai reacender a chama em outras pessoas. Obrigada, Senhor, por nos ajudar a romper as barreiras, a vencer o nosso processo, a vencer a nossa prova. Obrigada, Pai, por simplesmente nos escolher. Porque na tua palavra fala que o Senhor capacita os seus escolhidos, então comece a nos capacitar, Pai, para que nós venhamos vencer essa guerra, para que nós venhamos romper tudo que for preciso romper. Pai, nos dê tanta sabedoria para que a gente discerna o que é bem, o que é mal, o que vem do Senhor e o que não vem. Comece a trazer, Pai, no nosso coração aquilo que precisa ser feito. Comece a trazer, Deus, aquilo que precisa ser compreendido. Nos faça romper, Senhor. Nos faça viver o que a gente precisa viver. Comece a reforma na gente, ó Deus, fazendo com que venhamos a ser um vaso novo. Tira toda brecha, tira toda rachadura, tira esse ressecamento. Nos abençoa para viver, Pai, esse avivamento do Senhor. Reacende o fogo em nosso coração, Senhor. Para que venhamos a viver para o Senhor. Para que venhamos romper essas barreiras. Nos ajude, ó Deus, a tomar as melhores decisões durante essa semana, para que a gente passe por esse processo e comece a viver a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Para que a gente comece a viver a sua restauração e um tempo de paz com o Senhor. Que nós tomamos a decisão de ser e viver para Ti, e não por aquilo que o Senhor tem para nos dar. Abra, Pai, as comportas do céu e que o Teu azeite ele desça para nos sarar. Sara o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual, Pai. Para que a gente venha viver os melhores momentos da nossa vida com o Senhor. E que através do nosso testemunho de vida, várias outras pessoas sejam reacendidas, sejam tocadas e possam conhecer a Ti tão intimamente como nós temos o conhecido. Nos ajude nesse movimento, Papai. Abençoe o nosso projeto, assim como abençoe todos os nossos pedidos de orações, todas as vidas, todas as famílias, ó Pai. Toda a saúde das pessoas que entraram em contato com a gente pedindo saúde. Eu não vou citar, ó Pai, aqui todos os nomes, mas o Senhor conhece cada pedido de oração. O Senhor conhece, ó Deus, cada pessoa que entrou em contato com a gente, ó Pai, para que a gente esteja orando por elas.
Então, Deus visita cada alma, cada vida, cada família representada nesse pedido de oração, Pai. Trazendo conforto, trazendo renovo, trazendo a cura, trazendo a transformação e a restauração. É para isso que hoje a gente ora, lhe pede, lhe agradece, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que a gente possa viver os melhores tempos da nossa vida com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada. Hoje, queridas, né? A gente não teve queridos aqui presente, mas obrigada por se fazerem presentes. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Saibam que o que precisar, nós estamos à disposição de vocês. Se precisarem de pedido de oração, podem mandar para a gente, tá? A gente recebe. Eu até vou comprar uma caixa depois, personalizar. Natália, se tiver aí, já fica aí a ideia de você montar, ajudar a gente a montar, porque a Natália é a criativa, tá, gente? Por isso que eu jogo as bombas tudo nela. Uma caixa para a gente, personalizada, para que seja a caixa dos nossos pedidos de oração. E aí, durante todo o mês, a gente anota os pedidos, coloca dentro dessa caixa, e aí, quando você for orar, você vai visualizar a fotinha dessa caixa, que eu vou até mandar ela depois, quando a gente produzir ela, criar ela, vou colocar lá. Então, quando você for orar, você lembrar essa caixa, acho que a Natália não está aí, né? Orar por essa caixa, e aí a gente vai... Ah, tá aí sim. E aí ela vai me ajudar a produzir. Quando a gente fizer essa caixa, a gente manda a fotinha lá para você. Toda vez que você for orar, lembra de orar por essa caixa, que ali vai estar os nossos pedidos de oração. E ao finalizar o mês, eu queimo esses pedidos, entregando a Deus, e a gente passa para os pedidos do mês seguinte. Vamos fazendo essa movimentação, porque juntos somos mais fortes. Eu preciso de você para que a gente atinja cada vez mais pessoas. E a sua intercessão, a sua oração é de grande valia. O filme que você vai assistir vai falar sobre isso também, sobre a importância da gente espalhar essa mensagem, espalhar esse pedido de oração, porque é a união da fé que vai mover a montanha. É a união da fé que vai mover os céus e vai fazer com que o céu se abra para que a gente possa receber os nossos milagres. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e façam uma extraordinária noite. Se Deus quiser, até amanhã, 6:30 da manhã, espero você no ao vivo. Gente, faz esse sacrifício, vai, não custa nada. E a gente está lá no YouTube, se quiser seguir o canal, se quiser curtir, tá tudo bem. Se não quiser, vida que segue, mas espalhe essa chama, compartilhe essa mensagem.